Meus amigos do Evangelho, gente boa que estuda a Bíblia, a finalidade nessa manhã de domingo eu quero ver se eu faço 2 vídeos, um curto e um mais longo. Agora são exatamente 8h30 da manhã. Inicialmente eu quero te dizer que a faixa de Gaza não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 11, verso 40, onde está escrito: nos últimos dias, o anticristo montaria suas tendas entre o Mar Grande, ou seja, Mar Mediterrâneo, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte do Templo. Você está entendendo? Então, a faixa de Gaza, que nos últimos anos se estabeleceram ali, é o cumprimento dessa profecia de Daniel. É um cumprimento da profecia do ponto de vista parcial, que a profecia ela é aplicada ao longo da história de uma forma parcial e, no meu entendimento, vai ter o seu cumprimento futuro em toda a sua completude quando do aparecimento do Senhor Jesus, na sua segunda vinda pré-milenial. Antes de iniciarmos as nossas reflexões desta manhã, eu gostaria de dizer que o livro de Mateus, no qual contém o maior sermão profético do Evangelho, Mateus 24, esse livro foi escrito para os judeus. Mateus buscando profecias do Velho Testamento e aplicando na vida de Jesus. Mateus mostrando para os judeus que Jesus é o resultado e o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Está entendendo? Então nós vemos que Jesus pregou o seu sermão profético para um povo que não era igreja. Ele pregou o seu sermão profético para os seus discípulos, que eram o Israel espiritual, ou os remanescentes fiéis, do qual a Bíblia tanto fala no Velho Testamento. Foi para eles que Jesus pregou o seu ensinamento relativamente às últimas coisas. E hoje, precisamente no último dia 7, nós vemos o cumprimento parcial, quando Israel estava em uma festa raves. Eu nem sei o que é uma festa dessa. Eu estou falando porque eu vi na televisão, uma festa raves. E ali se cumpriu, entendeu? Um dos fragmentos de Mateus 24, espalhado no Evangelho, que é Lucas 21, dos versos 36, dos versos 34 a 36. Que ali está dizendo o seguinte, que Israel deveria estar vigiando, para que os corações deles não se sobrecarreguem com a glutonaria, a bebedeira e os cuidados dessa vida. Foi exatamente o contrário que Israel estava fazendo naquela festa raves, quando de repente, de uma forma iminente, de uma forma abrupta, eles foram atacados pelo grupo terrorista Hamas, que infligiu muitas mortes. Se não me engano, mais de 1.400 foram mortos ali. Poderiam terem se livrado se estivessem vigiando. Tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista da nação Israel, conhecida como uma nação realmente bem armada, inclusive com serviço secreto, considerado um dos melhores do mundo, que é o nome do serviço secreto é deixa eu me lembrar aqui, Mossad, você está entendendo? E ninguém soube detectar nenhuma movimentação no território de Gaza, nenhum movimento suspeito dos terroristas. Como assim? Um serviço secreto tão propaladamente famoso
errar nessa situação. É porque não estava vigiando. Jesus diz no Mateus 24, um sermão profético para os judeus, que eles deveriam estar vigiando quando, pois, o anticristo estivesse na terra. Faixa de Gaza é cumprimento de Daniel, repito, capítulo 11, verso 40. E eu gostaria que você desse uma lida ali. Então, Israel numa festa de reis, ali, bebendo, comendo, porque festa tem comida e bebida. Jesus foi numa festa com muita comida, com muita bebida. Você está entendendo? Mas sempre vigiando, né? Você nunca ouviu falar que Jesus ou seus discípulos saíram cambaleantes, bêbados, daquela festa de casamento em Caná da Galileia. Mas eles participaram da festa, beberam vinho. Mas não tem nada escrito que Pedro, João, Tiago, Maria saiu dando escândalo, bêbado, nada disso. Então, ir em festa, nada a ver. Você tem que estar vigiando. Com um olho na sardinha e outro no gado. Entendeu? E Jesus ainda falou até do sequestro, em Mateus capítulo 24. Já esse é no capítulo 24, o principal sermão. Dizendo que uns seriam levados e outros seriam deixados. E foi o que aconteceu. Muitos fugiram, como está escrito, outros foram levados, outros foram deixados pelos terroristas do Hamas. Cumprimento parcial, estou te dizendo. A Bíblia é maravilhosa. Essa profecia de Jesus tem se cumprido ao longo da história. Eu sei que o Islã é só mais um anticristo. Mas nós temos o comunismo, que odeia crente, que é também um anticristo. E muitos que é contra Cristo estão espalhados pelo mundo inteiro. Mas a profecia terá o seu cumprimento final. A sua completude se dará, entendeu? Nos dias da volta do Senhor. Entendeu? Dentro da grande tribulação, no período de 7 anos. Quero deixar claro aqui que Daniel, no seu capítulo 9, dos versículos 24 a 27, deixou bem claro que esse período de 7 anos que viria de tribulação, de grande tribulação que viria sobre o mundo, viria sobre o povo judeu. Você está entendendo? Ele escreveu para os judeus. Era judeu, escreveu para os judeus. O Senhor disse ali, 7 anos estão determinados sobre o teu povo. Povo de quem? Povo de Daniel, que são os judeus. Mas Jesus, que pouca gente sabe, no capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, ampliou essa visão de que a tribulação seria para os judeus, dizendo não é só para os judeus, é para o mundo inteiro. Quando ele disse que ali em capítulo 3, verso 10, ele diz, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da prova que virá sobre o mundo inteiro. Então Jesus ampliou a visão profética de Daniel. Não é mais sobre os judeus, é sobre o mundo inteiro. Mas por enquanto, no dia 7 passado, nós vemos o terror acontecer de novo, você está entendendo? No território de Israel, culminando com a morte daquelas pessoas ali. Isso é só uma palhinha do que vem por aí. O bicho vai pegar, mas é para o mundo inteiro. Então, o que diz o Senhor? Haverá uma saída, um livramento para aqueles que estiverem perseverando
Em tudo. Você está entendendo? Eu gostaria de continuar falando sobre a volta do Senhor, mas fica aí, né? O cumprimento parcial, você está entendendo? O anticristo com as suas tendas montadas dentro do território de Israel, que é a faixa de Gaza, entendeu? Fazendo incursões perigosas e terroristas sobre o povo de Israel, né? E então se deu esta guerra que hoje nós vemos, que o mundo está espantado com a guerra, entendeu? O Islã é apenas uma forma de anticristo. Nós temos também um outro povo, que é casadinho com o Islã, que é aquele povo cuja ideologia é comunismo, socialismo. Esse povo não crê em Deus. Se você crê estando no comunismo, você tem que sair de lá. Se você diz que crê em Deus, é petista, sai de lá. Por quê? Porque é do diabo, por ser perseguidores dos crentes e da igreja do Senhor. Não está vendo essa perseguição que está fazendo aí contra o Bolsonaro? Depois que ele deixou o poder? Está entendendo? E até antes, dando aquela facada no nosso representante da igreja. Queira você, queira não, ele é o representante da igreja e o povo crente votou nele. Mas tem essa perseguição política. Tem perseguição de todo jeito. Ao longo da história, o espírito do anticristo permeia as sociedades, as ideologias. E uma principal delas é o islamismo e o comunismo. Você está entendendo? Duas vertentes onde o Satanás opera. Então eu quero te chamar a atenção para o fato de que a Bíblia é o livro dos cristãos, é o livro do mundo. Até aqueles que não creem teriam uma vida perigosa, triste. Eu diria até mais, com mais veemência, não poderia nem sair de casa se não fosse a Bíblia. Você sabia que você não poderia sair da sua casa se não fosse a Bíblia? Você nem estaria aqui, talvez, se não fosse a Bíblia. Então essa Bíblia, por que a Bíblia? Porque a Bíblia tem uma fonte de autoridade adequada. Já o livro do Alcorão é um amontoado de coisas que não serve para nada. Aliás, o Alcorão tem formado mentes perniciosas e loucas. Entendeu? Ah, mas é o livro do Islã. Existe muita gente boa dentro do islamismo. Gente boa, sim. Que quando Israel, um país democrático, é agredido, eles fazem festa. São gente boa. Mas são coniventes com o mal do terror. Então, tem que diferenciar isso aí. Entendeu? País nenhum estaria bem sem a Bíblia. Entendeu? Haveria suicídios, crimes, mortes, a família não existiria, nós estaríamos ferrados sem as Escrituras. Ferrados. Igual o Islã, está ferrado com o Alcorão. Como eu disse, é um livro criminoso que forma as mentes perniciosas e criminosas. Essa é a diferença. Então Jesus disse em Mateus 24, verso 15, quando, pois, virdes a abominação no lugar santo, quem estiver lendo, quem lê, entenda. Os que estiverem da Judéia, fujam. Olha, meu irmão, o anticristo já está no lugar santo. Se você falar assim, não, mas não existe isso, essa profecia não se cumpriu, concordo, vai se cumprir na sua plenitude. Mas lugar santo pode ser a terra, pode ser a geopolítica, pode ser a praia, pode ser uma das cidades de Israel, Elat, tudo é lugar santo.
E tem também o lugar santo propriamente dito, que é dentro do templo. Entendeu? Então nós vemos que o anticristo já está estabelecido ali, a faixa de Gaza. Então Jesus, quando eles estiverem lá, vocês têm que estar vigiando, né? Porque a perseguição vem. Quantas e quantas perseguições os moradores de Gaza, os palestinos não têm feito contra Israel? Quantos males? Soltam balões com fogo para cair nas plantações, investem em bombas, em mísseis. Os habitantes, os palestinos, os habitantes da faixa de Gaza, que dizem ser inocentes, você está entendendo? Se associa com o mundo terrorista, que é Irã, Síria, Líbano, entendeu? O Iêmen, Iraque. Esse mundo terrorista. Eles são associados com eles. Você está entendendo? Não tem palestino inocente, nem criancinha, não. Aliás, as guerras ali, desde a antiguidade, ninguém olha a questão dos civis, das criancinhas, dos velhos. Tudo vai para o pau, meu irmão. Tudo é moído na guerra. Né? Ainda mais hoje. Ah, mas tem a ONU. A ONU não representa nada. Não para dar um alívio, nem um alívio ao conflito. Eles têm poder para isso. Ah, mas tem um Papa, piorou. A Rússia já está quebrada. Então, meu irmão, ali é deixar Deus trabalhar. Ou seja, deixa as coisas acontecerem. Não tem outra alternativa. Israel está imprimindo uma derrota tão grande nos palestinos, para que eles se lembrem, pelo menos por 50, 100 anos, se caso Jesus não voltar, entendeu? Do terror que aconteceu. Do resultado de você dar a mão ao terror, como os palestinos fizeram. Entendeu? Então, meu irmão, até as criancinhas se envolvem nessa ideologia, porque os pais ensinam. Entendeu? Então não tem ninguém inocente ali. Todos querem realmente o mal de Israel. E isso está também profetizado no capítulo 12 do livro de Apocalipse, onde você lê que a mulher que é representada por Israel, Israel representa a mulher representa Israel, entendeu? É perseguida pela besta, ou seja, o monstro, né? Aquele monstro. O anticristo é chamado de monstro, que persegue Israel, entendeu? Ele persegue Israel e os descendentes de Israel, está escrito ali. A mulher e os seus descendentes. Você está entendendo? Que são aqueles que guardam o testemunho de Jesus, está escrito assim. E também aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Também está escrito dessa maneira. São dois descendentes. O Israel que guarda a lei e os crentes que guardam o testemunho. Então, essa perseguição tem ocorrido ao longo da história. Vai ter o seu cumprimento final, mediante a volta do Senhor Jesus a este mundo. Mateus 24 é um livro para judeus. Ali não tem igreja. A palavra arpazô, que quer dizer arrebatamento, não existe no capítulo 24. Então ali não tem arrebatamento em nenhum momento. Você está entendendo? Ali são admoestações e ensino que Jesus está trazendo para a igreja do Senhor, para o povo de Israel. Desculpa, eu falei igreja, mas é para o povo de Israel. Entendeu? Então está aqui terminando, já falamos 20 minutos, eu acredito que já é o suficiente. Um grande abraço,
canal escatológico. E estamos aqui para dirimir qualquer dúvida. Um abraço para você e para sua família.